O Capital, livro 1, Karl Marx, Advertências de Louis Althusser, 05/8/24. É muito importante pesar a importância política decisiva dessa tendência que Marx e a Primeira Internacional perceberam perfeitamente. Com efeito, se é verdade que a exploração capitalista, extorsão do mais-valor, existe nas empresas capitalistas, onde são contratados operários assalariados e os operários são suas vítimas e, portanto, suas testemunhas imediatas, essa exploração local somente existe como uma simples parte de um sistema de exploração generalizado que se estende gradualmente das grandes empresas industriais urbanas para as empresas capitalistas agrárias e depois para as formas complexas dos outros setores, artesanato urbano e rural, empreendimentos agrofamiliares, empregados e funcionários, etc., não somente em um país capitalista, mas no conjunto dos países capitalistas e, por fim, ao resto do mundo, primeiro pela exploração colonial direta apoiada na ocupação militar, colonialismo, e depois pela indireta, sem ocupação militar, neocolonialismo. Existe, portanto, uma verdadeira internacional capitalista de fato, que desde o fim do século XIX se tornou internacional imperialista, a qual o movimento operário e seus grandes dirigentes, Marx e depois Lenin, responderam por uma internacional operária, a primeira, a segunda e a terceira internacional. Os militantes operários reconhecem esse fato em sua prática do internacionalismo proletário. Concretamente, isso significa que eles sabem muito bem que são diretamente explorados na empresa, unidade de produção capitalista, em que trabalham. 2. Não podem travar luta unicamente no plano de sua própria empresa, mas devem travá-la também no plano da produção nacional correspondente, federações sindicais da metalurgia, da construção dos transportes, e em seguida no plano do conjunto nacional dos diferentes ramos da produção, por exemplo, Confederação Geral dos Trabalhadores, e depois no plano mundial, por exemplo, Federação Sindical Mundial. Isso no que diz respeito à luta de classe econômica. Ocorre o mesmo naturalmente no que diz respeito à luta de classe política, apesar do desaparecimento formal da Internacional. Essa é a razão por que se deve ler o livro 1 à luz não somente do manifesto proletários de todos os países unidos, mas também dos estatutos da primeira, da segunda e da terceira internacional, e é claro, à luz da teoria leninista do imperialismo. Dizer isso não significa de modo algum sair do livro 1 do Capital e começar a fazer política a propósito de um livro que parece tratar somente de economia política. Muito pelo contrário, significa levar a sério o fato de que Marx, por meio de uma descoberta prodigiosa, abriu o caminho científico e a prática consciente dos homens em um novo continente, o continente História. E como a descoberta de toda a nova ciência, essa descoberta se prolongou na história dessa ciência e na prática dos homens que se reconheceram nela. Se Marx não conseguiu escrever o capítulo do Capital que planejava escrever com o título de Mercado Mundial, Fundamento do Internacionalismo Proletário, em resposta à Internacional Capitalista e depois Imperialista, a primeira internacional fundada por Marx em 1864 já tinha começado a escrever nos fatos 3 anos antes da publicação do livro 1 do Capital. Esse mesmo capítulo, cuja continuação Lenin escreveu em seguida, não só em seu livro Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, mas também na fundação da Terceira Internacional em 1919. Por isso é claro, ou é incompreensível, ou é ao mesmo tempo muito difícil de compreender quando se é um economista ou mesmo um historiador, e mais ainda quando se é um simples ideólogo da burguesia. Em compensação, tudo isso é muito fácil de compreender quando se é um proletário, isto é, um operário assalariado empregado na produção capitalista, urbana ou agrária. Por que essa dificuldade? Por que essa relativa facilidade? Creio poder responder a essas perguntas seguindo textos do próprio Marx e esclarecimentos que Lenin faz quando comenta o Capital de Marx nos primeiros tomos de suas obras. O que acontece é que os intelectuais burgueses ou pequenos burgueses têm um instinto de classe burguês,
ou pequeno burguês, ao passo que os proletários têm um instinto de classe proletário. Os primeiros, cegos pela ideologia burguesa, que faz de tudo para escamotear a exploração de classe, não conseguem ver a exploração capitalista. Os segundos, ao contrário, apesar da ideologia burguesa e pequeno-burguesa, que pesa terrivelmente sobre eles, não conseguem não ver a exploração capitalista, já que ela constitui sua vida cotidiana. Para compreender o Capital e, portanto, seu livro 1, é preciso adotar as posições de classes proletárias, isto é, situar-se no único ponto de vista que torna visível a realidade da exploração da força de trabalho assalariada que forma todo o capitalismo. Guardadas as devidas proporções, e desde que lutem contra a ideologia burguesa e pequeno-burguesa, que pesa sobre eles, isso é relativamente fácil para os operários. Como eles têm por natureza um instinto de classe formado pela rude escola da exploração cotidiana, basta uma educação suplementar política e teórica para que compreendam objetivamente o que pressentem de forma subjetiva e instintiva. O Capital dá esse suplemento de educação teórica na forma de explicação e demonstração objetivas, o que os ajuda a passar do instinto de classe proletário a uma posição objetiva de classe proletária. Mas isso é extremamente difícil para os especialistas e outros intelectuais burgueses e pequenos burgueses, inclusive estudantes. Uma simples educação de suas consciências não é suficiente, tampouco uma simples leitura do Capital. Eles devem realizar uma verdadeira ruptura, uma verdadeira revolução em suas consciências para passar do instinto de classe, necessariamente burguês ou pequeno burguês, para posições de classe proletárias. E isto é extremamente difícil, mas não é impossível. A prova é o próprio Marx, filho de boa burguesia liberal, pai advogado, e Engels, da alta burguesia capitalista, e durante 20 anos capitalista em Manchester. Toda a história intelectual de Marx pode e deve ser compreendida desse modo, como uma longa, difícil e dolorosa ruptura para passar do instinto de classe pequeno-burguesa para posições de classe proletárias, que ele próprio contribuiu para definir de modo decisivo no Capital. Um exemplo sobre o qual podemos e devemos meditar, levando em consideração outros exemplos ilustres. Em primeiro lugar, o de Lenin, filho de um pequeno burguês esclarecido, professor progressista, que se tornou dirigente da Revolução de Outubro e do proletariado mundial, no estágio do imperialismo, o estágio supremo, isto é, o último do capitalismo. Março 1969, Louis Althusser, 1918-1990, filósofo marxista e um dos principais autores do estruturalismo francês, foi professor da École Normale Supérieure de Paris. São de suas autorias a obra Pour Marx, Maspero 1965, Élire le Capital, Maspero 1965, entre outras. Considerações sobre o método, José Arthur Gianotti. O primeiro volume do Capital, Crítica da Economia Política, foi publicado em 1867 na Alemanha. Embora seu autor Karl Marx já tivesse emigrado para Londres em 1850, ele continuava a manter profundas relações com os alemães e os líderes dos movimentos operários que participavam das políticas revolucionárias espalhadas por toda a Europa. O Capital não foi escrito com intenções meramente teóricas, não se propunha a elaborar uma nova visão dos acontecimentos econômicos, nem aspirava a ser mais uma notável publicação do mercado editorial. O que a obra pretendia era criticar um modo de produção da riqueza essencialmente ancorado no mercado, isto é, na troca de produtos sob forma mercantil. Como é possível que uma troca que equalize produtos possa sistematicamente produzir excedente econômico? Criar tanta riqueza como pobreza? Em sua análise, Marx pretende mostrar que esse excedente provém da diferença entre o valor da força de trabalho e o valor que o trabalhador cria ao pô-lo em movimento. Espera assim provar cientificamente a especificidade da exploração do trabalho pelo capital, inserido no modo de produção que leva ao extremo tradicional, conflito de classes que marca toda a história. No limite, esse conflito não teria condições de ser superado? No entanto, se o livro desde logo é uma arma política,
Não é por isso que foge dos padrões mais rigorosos que regem as publicações universitárias. O fato de nem sempre ter sido bem acolhido pelos pensadores acadêmicos não quer dizer que sua composição e seus passos analíticos deixem de seguir uma metodologia rigorosa e cuidadosamente traçada, buscando uma nova interpretação que pudesse pôr em xeque o pensamento estabelecido. Essa intenção crítica já se evidencia no subtítulo da obra. A economia política foi o primeiro esboço daquela ciência que hoje conhecemos sob o nome de economia. Como veremos, haverá uma ruptura de paradigma entre essa forma antiga e a nova, que a disciplina assume no século XX. Tal ciência nasce estudando como se constrói e se mantém a riqueza das nações, como se desenvolve o comércio, o crédito, o juro, o sistema bancário, o imposto, o Estado e assim por diante. Lembremos que o Estado, como formação política separada da totalidade da polis, somente se configura de modo pleno no Ocidente a partir do Renascimento. De certo modo, a economia política é a primeira forma de pensar as relações de produção, o metabolismo do homem com a natureza, retomando a linguagem favorita do jovem Marx, que as desliga de intervenções políticas diretas. Note-se que o Estado sempre esteve presente no desenvolvimento capitalista, mas o mercado, principalmente na sua fase adulta, recusa essa interferência, acreditando ser mais eficaz do que qualquer intervenção pública. Nos meados do século XIX, observa o próprio Marx, a nova ciência se apresentava como um bom raciocínio formal. A produção é a universalidade, a distribuição e a troca a particularidade, e o consumo a singularidade na qual o todo se unifica. Encadeamento superficial porque deixa de lado a história. Esse comentário aparece numa famosa introdução de 1857, que acompanharia o livro Contribuição à Crítica da Economia Política, o qual pretendia estudar à parte o método da nova ciência, inspirando-se na lógica hegeliana, cujo debate estava aceso entre os alemães, mas deixou de ser publicado por causa de sua complexidade. Paradoxalmente, porém, tornou-se um dos textos clássicos da dialética materialista. Somente veio à luz de forma definitiva na coletânea de escritos inéditos conhecida como Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, esboços da crítica da economia política. Ao lê-lo, desde logo percebemos que Marx critica seus pares não apenas porque desenvolvem teorias incompatíveis com os dados empíricos, mas sobretudo porque aceitam uma visão errônea da natureza do próprio fenômeno econômico, tomando como real e não o que não passa de uma ilusão criada pelo próprio capital. Repito, ao lê-lo, desde logo percebemos que Marx critica seus pares não apenas porque desenvolve teorias incompatíveis com os dados empíricos, mas sobretudo porque aceitam uma visão errônea da natureza do próprio fenômeno econômico, tomando como real o que não passa de uma ilusão criada pelo próprio capital. Vamos tentar mostrar os primeiros passos dessa crítica da natureza lógica e ontológica, que, por ser a mais radical, muitas vezes tem sido deixada de lado. Por sua complexidade, por certo, exigirá do leitor um esforço suplementar. O estudo da produção, distribuição, troca e consumo segue em geral as linhas de um raciocínio correto, mas deixa de lado a íntima conexão das atividades elencadas. Em particular, ignora o lado histórico da produção, cuja forma varia ao longo do tempo conforme se moldam seus meios. Além do mais, se a estrutura das atividades econômicas depende de seu tempo, não é por isso que elas seguem uma evolução linear. Depois da quebra do comunismo primitivo, os sistemas produtivos se articularam em modos conforme se configurou a propriedade dos meios de produção. Repito, depois da quebra do comunismo primitivo, os sistemas produtivos se articularam em modos conforme se configurou a propriedade dos meios de produção. Somente no capitalismo todos os seus fatores assumem a forma de mercadoria, o que logo desafia o pensamento. Como um sistema nessas condições, quando as partes são trocadas por seus valores, pode gerar um excedente econômico. Repito, somente no capitalismo todos os seus fatores assumem a forma de mercadoria, o que desde logo desafia o pensamento.
Como um sistema nessas condições, quando as partes são trocadas por seus valores, pode gerar um excedente econômico? A mercadoria não se confunde com um objeto de troca tribal, situação em que, por exemplo, um saco de alimentos não pode ser trocado por uma canoa, embora esta possa ser trocada por uma mulher. Nem se confunde com o escambo. Suas primeiras formas se encontram nas trocas regulares e por dinheiro entre comunidades separadas. Uma análise dos fenômenos econômicos deve capturar diferentes formas dessas trocas de um ponto de vista histórico. Ao adotar os conceitos de historicidade, Marx se atenta para as diferentes vias de suas particularizações, assim como para as diversas maneiras pelas quais o universal e o particular se relacionam. Se não há produção em geral, não há igualmente produção universal. A produção é sempre um ramo particular da produção, por exemplo, agricultura, pecuária, manufatura, etc., ou uma totalidade. Mas a economia política não é tecnologia. Essa observação é muito importante para compreender o sentido da totalidade tal como é pensada por Marx. Se lembramos que uma das origens de seu pensamento foi a dialética do idealismo absoluto, é sintomático que durante a redação do primeiro livro do Capital ele tenha relido a ciência da lógica de Hegel. O vocabulário e a inspiração desse livro, que funde lógica e ontologia, provocam nos comentários de Marx as maiores dores de cabeça e os maiores desatinos. Para Hegel, um conceito geral como mesa não é apenas o que um olhar captura como propriedade comum de várias mesas. Também não se particulariza somando determinações, propriedades predicáveis, mesa de escrever, mesa de comer. O conceito fruta, por exemplo, não é o conjunto das propriedades inscritas em geral nas frutas. O conceito hegeliano já traz em si o princípio de sua diferenciação. Não tem a ver com o freguês que, ao comprar frutas, recusa laranjas, peras e figos, porque não encontra em cada coisa a universalidade que as engloba. Este exemplo, a relação entre o gênero da fruta e suas espécies, assemelha-se à relação da produção em geral e suas particularizações. Os gêneros vivos passam a existir mobilizando suas forças contrapostas, o masculino e o feminino, que em geral geram indivíduos polarizados. Não acontece o mesmo com a produção que se realiza na agricultura, na pecuária, na indústria, cada uma negando a outra de tal modo que se separam na medida em que conformam a unidade geral. Repito, os gêneros vivos passam a existir mobilizando duas forças contrapostas, o masculino e o feminino, que geram indivíduos igualmente polarizados. Não acontece o mesmo com a produção que se realiza na agricultura, na pecuária, na indústria, cada uma negando a outra de tal modo que se separam na medida em que se conformam a unidade geral. O modo de produção como um todo, produção, distribuição, troca e consumo, não tem suas partes ligadas por essa mesma negatividade produtora. E o mesmo não acontece com os diversos atos e o mesmo não acontece... Repito, e o mesmo não acontece com os diversos atos de produzir que se diferenciam, desde que possam ser igualizados por um padrão tecnológico comum que se expressa no valor. Por sua vez, não forma uma estrutura dotada de temporalidade própria. Mas se ao criticar a economia política positiva, tal como se configurava até o século XIX, Marx se inspira na dialética hegeliana. Não é por isso que aceita mergulhar nos mares do idealismo, repito. Mas se ao criticar a economia política positiva, tal não se configurava até o século XIX. Marx se inspira na dialética hegeliana. Não é por isso que aceita mergulhar nos mares do idealismo, repito. Mas se ao criticar a economia política positiva, tal como se configurava até o século XIX, Marx se inspira na dialética hegeliana. Não é por isso que aceita mergulhar nos mares do idealismo.
Seria muito estranho que um materialista pudesse acreditar que tudo o que é venha a ser manifestação do espírito absoluto. Oh, Marx, que tinha formação de jurista, também passara pela crítica que os neo-hegelianos de esquerda haviam feito a seu mestre. O desafio era dar peso ao real, quando a dialética tudo reduz ao discurso do espírito. No pós-fácil dos Grundrisse, Marx explicita a sua concepção de concreto, o qual insiste sempre a síntese de várias determinações, isto é, de propriedades atribuídas a algo posto como sujeito de predicações. Não é por isso que o real resultaria do pensamento como se brotasse do cérebro, mas é o pensar por meio de suas representações que isola na totalidade do real aspectos que essa própria totalidade diferenciou. O conceito deve, pois, nascer do próprio jogo do real, acompanhado pelo olhar do cientista. A mais simples categoria econômica, o valor de troca, pressupõe a população, uma população produzida em determinadas condições e também certos tipos de famílias, comunidades ou estados. O erro dos lógicos formais e dos economistas é duplo. Primeiro, fazer do valor de troca uma propriedade de um objeto trocável em qualquer situação histórica, deixando de diferenciar a troca de presentes entre certas etnias indígenas, a troca de indivíduo por dinheiro no mercado de escravos e assim por diante. Aqui cabe investigar como o valor de troca de cada um desses produtos está ligado ao todo do processo produtivo. É preciso, em contrapartida, sublinhar que somente no modo capitalista de produção, todos os seus insumos estão sob forma de mercadoria. Mas isso somente se torna possível do ponto de vista de formação histórica, quando aparece no mercado uma força de trabalho desligada de qualquer outro vínculo social. No entanto, do ponto de vista formal, cada objeto conformado para ser mercadoria é posto em comparação com qualquer outro que venha ao mercado em busca de uma medida interna de trocabilidade. Numa situação de mercado, os valores de um escravo trazido de Angola e de outro trazido da China podem ser traduzidos na mesma moeda, mas todo o processo de capturá-los e transportá-los pressiona para que eles tenham medidas diferentes. Não é o que tende a acontecer no modo de produção em que todos os insumos provenham da forma da mercadoria. Nesse sistema, o valor do uso produto fica bloqueado enquanto estiver no circuito das trocas, e seu valor de troca passa a ser expresso nos termos de qualquer outro produto que costuma aparecer no mercado. O valor de uso de um pé de alface que produzo para a venda precisa se exprimir numa certa quantidade de valor correspondente a cada um dos objetos que comparecem ao mercado. Todos os produtos se tornam assim comparáveis. Note-se que essa abstração da captura à determinação do valor de troca é feita pelo próprio processo de troca. O pensamento apenas recolhe a distinção feita. Além do mais, esse valor assim constituído contradiz a existência do valor de uso no qual se assenta. O valor de troca depende do valor de uso, mas o nega, bloqueia seu exercício, coloca-o entre parênteses. Para chegar até o consumo, a fruta deixa de ser consumida para se consumir como objeto de troca, objeto cuja produção foi financiada em vista de sua comercialização. Para Marx, embora o concreto, o real, oposto ao pensamento humano, se apresente como síntese de determinações, estas não são aspectos que os observadores encontrariam na realidade sensível para serem em seguida alinhavados numa coisa pensada. Por todos os lados assistimos às relações de troca, mas o cientista precisa levar em conta que essa relação depende de produtores que vivem e operam segundo certos costumes, nos quais os indivíduos sempre socializados estão ligados a famílias e a outras unidades sociais. Sabemos que antigamente as relações de troca mercantil apareciam entre as comunidades quando essas relações sociais deixavam de operar. Somente no capitalismo é que elas fazem parte do sistema como um todo e se dão em sua pureza formal. Ao introduzir a categoria de modo de produção, Marx rompe definitivamente com o paradigma seguido pelos economistas de sua época. Se a economia política pretendia estudar como se gera a riqueza social, acreditava-se que ela deveria começar estudando o ato produtivo mais simples, o ato de trabalho.
Mas homem era um ser eminentemente histórico e social. Cada totalidade produtiva situa o ato do trabalho num lugar muito determinado. Esse é um princípio de que Marx não abre mão. Desse modo, imaginar que o processo produtivo pudesse se fundar no ato individual de trabalho equivale a considerar a atividade de Robinson Crusoe, isolado em sua ilha, como a matriz da produção de riqueza social. Mas o próprio Crusoe não trabalha, segue moldes que ele aprendeu na Inglaterra de seu tempo. Não podemos, pois, perder de vista que o ato de trabalho se integra na totalidade do processo produtivo segundo a trama de outras determinações primárias. Distribuição, troca e consumo. A trama categorial define a totalidade do processo. Ademais, como veremos, nem todo ato de trabalho numa empresa vem a ser socialmente produtivo do ponto de vista da criação de valor.